A primeira aula de hoje estaremos estudando a proporção. O que é a proporção? É a maneira que eu transfiro para o papel aquilo que está diante de mim. Então, seja um objeto, seja uma planta, seja qualquer outra coisa que esteja na minha frente e que eu queira transferir para o papel. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter um conhecimento de medidas. Como fazer isso? Por isso, muitas pessoas, quando estão trabalhando o desenho de observação, elas não conseguem encaixar o desenho dentro do espaço que é o papel. E o que elas fazem? Constroem um desenho que não encaixa na folha. Então elas falam, não coube na folha, mas na realidade é porque não entendeu o conceito de proporção. Vamos começar o desenho de proporção usando esta miniatura da Torre Eiffel que eu tenho aqui em minha frente. Para isso, vamos usar um lápis. Eu fecho um olho, de preferência o esquerdo, porque eu sou destro, e faço a medida da altura para que eu tire a proporção. E, consequentemente, depois tiraremos da largura da parte de baixo para que a gente consiga construir esse modelo que está aqui na minha frente. Vamos lá? Para começar o desenho de proporção, nós vamos usar como referência um lápis. Então, veja bem, eu fecho um olho e com o meu polegar aqui, eu marco no lápis a base e com a ponta a altura do objeto que eu estarei desenhando. Então, lembre-se que eu pego do extremo na base que está sobre o livro, o ponto mais baixo que o meu olho consegue captar. Então, para isso, nós precisamos estar bem treinado com os olhos para que a gente consiga reproduzir aquilo que estamos vendo. A base na lateral, eu também estarei usando o lápis nesse sentido para pegar a medida das distâncias da base da torre. Veja bem que eu também uso o polegar para conseguir esta medida. Agora, trazendo para o papel. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, eu já marquei a proporção que eu mostrei com o lápis, a proporção da torre, e eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou usando o lápis da linha B. A linha B é a linha de lápis para desenho artístico. Então, é uma linha que vai do B até o 9B. Nós, para início de desenho, para construção do esboço, a gente usa o lápis B ou o lápis 2B, que é uma grafite mais clara, que não marca tanto o papel. Depois do 3B para cima, a gente usa mais para sombreamento e acabamento do desenho. Então vamos lá. E tendo a base aqui do objeto que eu estou desenhando, eu começo a construir aquilo que está diante dos meus olhos. Pessoal, não precisa se preocupar se o esboço não está ficando idêntico à torre ainda. O que você precisa entender é a proporção e fazendo o esboço, mesmo riscadinho, depois você vai dando o acabamento necessário para a conclusão do desenho. É isso que vocês precisam entender. Lembre que a base, de um lado para o outro tem que ser a mesma para que o desenho fique proporcional.
Agora a gente vem trabalhando os traços, mas para isso eu vou mudar de lápis. Agora eu vou usar um lápis 4B para começar a dar o acabamento do meu desenho. Observem também que eu pego o lápis um pouquinho acima do que normalmente a gente usa quando vai escrever na escola, tá? Porque fica mais fácil de você trabalhar com ele. E também a ponta maior, porque eu aponto com estilete. Então, sempre apontando os lápis com o estilete, porque ele dá um acabamento muito mais interessante para o desenho. Ele possibilita que você mexa com o lápis de uma forma muito melhor e mais prática.
Pessoal, veja que aqui ficou um pouquinho diferente. Então vamos usar aqui a borracha para dar uma acertada nessa parte do desenho. Um pouquinho mais. Feito isso, a gente dá sequência aqui no nosso desenho. Uma dica também para tirar o pó é fazer isso, ó, com o pincel, que você evita de sujar o desenho.
Ok, então aqui nós temos um desenho de observação da Torre Eiffel. Não é um desenho muito simples de fazer, vocês viram, mas quando você tem a ideia da proporção, quando você usa o recurso da proporção, ele se torna muito mais fácil de você fazer. Eu usei um modelo um pouquinho mais complicado, mas você pode usar a mesma metodologia para fazer desenhos mais simples, como um pote, uma xícara, uma jarra. O conceito sempre vai ser o mesmo. E depois de finalizado o desenho, não esqueça de assinar, pois ele é uma obra sua.